Às vezes, a vida coloca você diante de um silêncio que pesa mais do que qualquer discussão. É aquele silêncio que surge quando você percebe que alguém muito próximo, talvez até alguém da família, deixou de ser porto seguro e passou a ser tempestade. Não é uma mudança repentina, é algo que se acumula aos poucos. Um comentário que te diminui, um gesto que te fere, uma atitude que te desgasta. Até que um dia você sente, no corpo e na alma, que algo ali deixou de ser cuidado e se tornou corrosão. Marco Aurélio advertia: mantenha-se afastado de quem tenta corromper sua alma. E essa frase não fala sobre estranhos, mas sobre qualquer pessoa cuja presença destrói o que existe de mais valioso em você, sua integridade interior. A verdade é que crescemos ouvindo que família é sagrada, que laços de sangue justificam tudo, que é preciso suportar qualquer peso em nome da convivência. Mas o estoicismo não romantiza a dor. Ele não defende rupturas impulsivas, mas jamais exige que você permaneça onde sua virtude se perde. Ele sabe que existem dores inevitáveis, aquelas que a vida coloca no caminho sem que possamos escolher. E sabe também que existem dores evitáveis, aquelas que só continuam existindo porque insistimos em tolerá-las. A diferença entre suportar o inevitável e tolerar o intolerável é uma das maiores fronteiras da maturidade. Quando uma relação começa a corroer sua paz de maneira constante, ela não é mais um vínculo, é uma invasão. Epicteto dizia: as pessoas não te ferem, você é ferido pelas opiniões que aceita. É uma frase que escava fundo, porque ela nos leva a enxergar algo incômodo. O problema não é apenas o que o outro faz, mas o que deixamos entrar. Muitas vezes, manter alguém perto é abrir as portas para palavras que não merecem espaço, para expectativas que não merecem peso, para julgamentos que não merecem vida dentro de nós. Cortar alguém, nessa perspectiva, não é necessariamente expulsar a pessoa do mundo exterior. É retirar o acesso dela ao seu mundo interior. É decidir que certas vozes não devem mais orientar seus passos. E ainda assim, cortar vínculos é uma das decisões mais difíceis da vida, justamente porque envolve afeto, história e culpa. Mas o estoicismo oferece uma metáfora dura e verdadeira. Assim como um médico precisa amputar um membro gangrenado para salvar o corpo, às vezes precisamos amputar vínculos para salvar a alma. É um ato extremo? Sim. Mas é um ato de preservação. É doloroso? Sim. Mas é a dor que impede uma dor maior. Não se trata de abandono. Trata-se de sobrevivência emocional. Porque há relações que se tornam doença, e continuar nelas é permitir que a própria vida se perca aos poucos. Este vídeo nasceu para trazer clareza nesse ponto. Para lembrar que manter alguém por perto não é prova de amor se isso custa sua saúde interior. Para mostrar que há sinais claros, muitos deles ignorados por anos, que indicam que o afastamento não é crueldade, é proteção. E quando você aprende a reconhecer esses sinais, algo dentro de você finalmente respira, finalmente se reorganiza. Finalmente entende que todo limite saudável é uma forma de amor próprio. Se você busca clareza e força para decidir quem merece realmente estar na sua vida, considere se inscrever agora. Sua paz depende das escolhas que você faz sobre quem pode ou não atravessar sua fronteira interior. Vamos caminhar juntos. Quando a pessoa fere sua dignidade repetidamente, há momentos em que você percebe que alguém cruzou uma linha que não deveria ser tocada. Não é apenas um comentário ríspido, não é uma divergência de opinião, não é uma falha humana que qualquer um pode cometer. É a repetição, é o padrão, é a sensação constante de que sua dignidade está sendo ferida pouco a pouco, como uma erosão silenciosa que vai levando embora partes da sua autoestima. Quando alguém insiste em ferir quem você é, quando ridiculariza suas escolhas, quando desrespeita seus limites, quando fala como se sua dor fosse exagero ou sua vida fosse irrelevante, você começa a sentir dentro do peito um tipo de cansaço que não é físico, é existencial. Marco Aurélio alertava que a alma não deve ser entregue à crueldade alheia, e isso significa algo muito direto. Dignidade é limite, dignidade é fronteira, dignidade é linha sagrada. O estoico entende que ninguém tem o direito de reduzir o outro. Não interessa se é um colega de trabalho, um amigo antigo ou até mesmo um familiar.
A repetição da violência emocional não se justifica pelo nome que a pessoa carrega. O respeito é básico, não opcional. Quando a dignidade é ferida repetidamente, o vínculo se torna um campo de guerra silenciosa, onde cada palavra do outro tenta moldar você para baixo. E por mais que tentemos minimizar, dizer, não é tão grave assim, o corpo sente, a mente sente, a alma sente. A dignidade ferida não cicatriza enquanto a fonte continua aberta. Reconhecer isso não é fraqueza, é lucidez, e muitas vezes, o primeiro gesto de amor próprio é admitir que quem fere sua dignidade não merece acesso livre à sua vida. Quando a convivência destrói sua paz por padrão, não por exceção. Às vezes, a convivência com alguém começa a produzir em você uma sensação constante de tensão. Não é um conflito pontual, não é uma fase difícil pela qual qualquer relação pode passar. É algo mais profundo, mais repetitivo, mais cansativo. Você percebe que a regra se tornou o desgaste, e a paz virou exceção. É quando estar perto da pessoa parece sempre exigir que você se prepare emocionalmente antes. É quando a simples presença do outro já muda o clima interno do seu corpo. É quando você se pega respirando fundo sem perceber, ajustando o tom de voz, escolhendo palavras com medo da reação alheia, tentando prever o humor do dia para evitar uma explosão. Relações saudáveis têm incômodos ocasionais. Relações tóxicas têm paz ocasional. E essa diferença diz tudo. O estoicismo não exige que você viva num mundo ideal, livre de conflitos. Mas ele exige que você observe a constância das coisas. Porque o que se repete revela a natureza do vínculo. Quando a convivência se torna um terreno em que você anda sempre em alerta, isso não é amor. Não é cuidado, não é família, é vigilância emocional. E vigilância constante adoece. Ela corrói a espontaneidade, esgota a energia, sufoca a alegria. Essa repetição de desgaste é o sinal mais honesto que a vida oferece. Não importa o discurso que a pessoa faz, não importa a justificativa que ela inventa, não importa o título que ela carrega. O que pesa é o efeito que ela tem. Uma convivência que destrói sua paz não é convivência, é drenagem. E perceber isso é o primeiro passo para recuperar algo que você nunca deveria ter perdido: o direito de respirar sem medo dentro da própria vida, quando há manipulação emocional disfarçada de cuidado. Algumas pessoas não te controlam pelo grito, mas pelo afeto distorcido. Não usam ataques diretos, mas gestos que parecem preocupação, quando na verdade são tentativas de te manter pequeno, dependente, inseguro. É aquele "eu só quero o seu bem", dito com um tom que te coloca para baixo. É o "eu me preocupo com você", usado para impedir que você cresça, avance, decida, respire. É o cuidado que prende, não o cuidado que liberta. A manipulação emocional quase nunca chega vestida de hostilidade. Ela chega vestida de carinho, porque o carinho cria culpa e a culpa enfraquece. Epicteto defendia que nada vale mais que a liberdade interior, e é justamente essa liberdade que a manipulação tenta arrancar. A chantagem afetiva se alimenta da sua sensibilidade. Ela usa seu amor, sua gratidão, sua história para criar obrigações que nunca foram suas. Você começa a acreditar que decepcionar essa pessoa é um pecado, que dizer não é egoísmo, que ter vontades próprias é ingratidão. Mas com o tempo, algo dentro de você começa a murchar. A autonomia some. A espontaneidade desaparece. O medo de desagradar toma o lugar da autenticidade. E esse é o sinal mais claro de que a relação deixou de ser vínculo e virou cativeiro emocional. O estoico observa não as palavras, mas os efeitos. Se o cuidado de alguém te enfraquece, não é cuidado, é controle. Se a proximidade de alguém exige que você se diminua para caber no molde dela, não é amor, é domínio. Manipulação emocional é um laço que parece macio, mas aperta devagar. E quando você reconhece esse padrão, o primeiro passo para se libertar é este: retirar a autoridade que nunca deveria ter sido entregue ao outro sobre o seu mundo interior. Quando você sempre se sente culpado por coisas que não fez, há uma culpa que nasce dos nossos erros, e essa é saudável, porque nos orienta, nos ensina, nos amadurece. Mas existe outra culpa, mais silenciosa, mais corrosiva, que não nasce de erros, mas de expectativas alheias.
É a culpa plantada, a culpa sugerida, a culpa que alguém usa como instrumento de controle, fazendo você acreditar que é sempre o problema, sempre a falha, sempre a parte difícil da equação. Aos poucos, essa culpa cria um peso estranho no peito, porque não tem origem real, não tem fundamento verdadeiro. Ela apenas existe, e mesmo assim, você sente. Sêneca já alertava que não devemos aceitar culpas que não pertencem a nós. Porque culpa sem fundamento é uma maneira de escravizar o espírito. A pessoa que usa a culpa como arma faz isso de forma sutil. Ela diz frases que parecem inocentes, mas que carregam uma acusação implícita. Eu esperava mais de você. Eu só ajo assim porque você me obriga. Se eu estou mal, a culpa é sua. A longo prazo, isso cria um ambiente emocional onde você está sempre se explicando, sempre tentando provar boa intenção, sempre tentando mostrar que não fez nada errado. E essa necessidade constante de se justificar não nasce da razão, nasce da manipulação. A culpa artificial nos afasta de nós mesmos. Ela nos faz acreditar que somos menos do que somos. Ela nos coloca numa posição de dívida eterna, como se estivéssemos sempre devendo equilíbrio, afeto, paciência. O estoico observa esse padrão e entende que ele não é amor. É aprisionamento. Quando você carrega culpas que não são suas, a relação deixa de ser vínculo e se torna um mecanismo de controle. E a única forma de romper esse ciclo é reconhecer que nenhum relacionamento tem o direito de construir dentro de você um peso que não nasceu da sua própria consciência, quando a pessoa sabota suas conquistas e alegrias. Há um tipo de relação que começa a revelar sua verdade não nos conflitos, mas nos momentos de felicidade. É quando você compartilha uma vitória e, em vez de brilho nos olhos, recebe silêncio. É quando você fala de algo bom que te aconteceu e, em vez de apoio, encontra indiferença. É quando você conquista algo difícil e percebe um sorriso torto, uma ironia leve, uma mudança brusca de assunto. E com o tempo, você começa a sentir que sua alegria incomoda, que seu crescimento irrita, que sua luz acende sombras no outro. O sábio, dizia-se nos antigos círculos estoicos, convive com quem celebra a virtude, não com quem a teme. E essa é uma das grandes medidas das relações, como o outro reage ao seu florescimento. Quem sabota suas conquistas não está apenas sendo frio, está revelando um desconforto profundo com o fato de você estar saindo do lugar em que ele gostaria que você permanecesse. Alguns fariam qualquer coisa para manter você pequeno, porque sua grandeza exige deles uma honestidade que não querem ter. Sua evolução obriga o outro a se olhar, e nem todos suportam esse espelho. Então começam os comentários que diminuem seu esforço, as brincadeiras que desrespeitam sua conquista, as comparações que esvaziam sua alegria. Não é sobre o que você faz, é sobre o que sua felicidade provoca neles. O estoico observa e entende. Alegria que precisa ser escondida é sinal de relação ferida. Se é preciso reduzir o brilho para não provocar tensão, há algo profundamente errado. Ninguém deveria ter que pedir desculpas por crescer. Ninguém deveria ser punido por se tornar melhor. Sabotagem emocional é uma tentativa de controlar sua expansão, e reconhecer isso é o primeiro passo para proteger aquilo que você construiu com tanto esforço, porque quem não suporta sua vitória não merece assistir de perto o caminho que você ainda vai trilhar. Quando a presença do outro adoece seu corpo e mente. Há relações que machucam antes mesmo de você compreender intelectualmente o que está acontecendo. O corpo percebe primeiro. Ele sente a tensão que você tenta ignorar. Ele registra o medo que você tenta racionalizar. Ele responde ao ambiente muito antes de você assumir para si mesmo que aquilo está te fazendo mal. Às vezes basta a aproximação daquela pessoa para o estômago fechar, o peito pesar, a respiração mudar. Não é exagero, não é drama, não é sensibilidade demais, é biologia. A neurociência mostra que relações destrutivas elevam o cortisol, bagunçam o sono, enfraquecem o sistema imunológico. A mente tenta manter a convivência. O corpo tenta te avisar que essa convivência tem um custo. E o sinal se torna ainda mais evidente quando você percebe que se sente melhor longe da pessoa, e pior quando se aproxima dela.
Há uma diferença enorme entre enfrentar um momento difícil com alguém e enfrentar alguém que se tornou o próprio motivo do sofrimento. Quando a presença de alguém adoece, não é metáfora, é dado. É consequência emocional transformada em resposta física. Seu corpo entende antes da sua razão que aquele ambiente deixou de ser seguro. O estoicismo nos ensina a não ignorar a realidade. Ele nos ensina a observar, sem desculpas, sem romantizações, sem ilusões. E a realidade é simples. Se o seu corpo sofre para manter essa relação não é lugar para você. Não importa qual é o título da pessoa. Não importa a história que vocês têm. Não importa o discurso que ela faz. O corpo não mente. Ele alerta. Ele protege. Ele pede distância. E ouvir esse pedido pode ser a decisão que salva aquilo que ainda existe de saudável dentro de você. Quando a pessoa age como se você existisse apenas para servi-la. Há pessoas cuja relação com você não é vínculo, é utilidade. Elas não te enxergam como alguém com desejos, limites, cansaços e necessidades. Te enxergam como recurso, como mão de obra emocional, como alguém que deve estar sempre disponível, sempre pronto, sempre disposto. Tudo gira em torno delas. Suas urgências, seus dramas, seus pedidos, suas expectativas. E quando você tenta colocar um limite, surge a acusação. Você é que é egoísta, você mudou, você não se importa. Mas o que elas realmente querem dizer é: você deixou de me servir. E Hérocles, ao descrever os círculos da convivência humana, lembrava que o cuidado consigo mesmo é o centro da moral estoica. Não por egoísmo, mas porque não há virtude possível quando você se abandona para sustentar os outros. A relação desigual começa devagar. Primeiro você cede para evitar conflito. Depois cede para não decepcionar. Depois cede porque já virou hábito. Até que, sem perceber, tudo aquilo que você faz passa a ser exigido, nunca reconhecido. É como se você estivesse sempre pagando uma dívida que nunca existiu. E essa dinâmica cria uma exaustão silenciosa. Não apenas física, mas moral. Uma sensação de que você está perdendo a própria vida para alimentar uma relação que nunca te devolve nada, além de mais demandas. O estoico observa o equilíbrio das trocas. Ele sabe que relações saudáveis não são contabilidade, mas reciprocidade. Há entrega, há retorno, há cuidado dos dois lados. Quando apenas um lado serve, a relação se torna exploração emocional. E quando alguém trata sua disponibilidade como obrigação, a distância deixa de ser escolha e se torna necessidade, porque ninguém nasceu para ser ferramenta da carência alheia. E quem exige tudo de você, mas nunca oferece presença verdadeira, não deve ocupar um lugar íntimo na sua vida. Quando você perde a si mesmo para manter a relação, há relações que não pedem apenas seu tempo, seu esforço ou sua atenção. Elas pedem você, pedem sua personalidade, suas preferências, seus desejos, sua espontaneidade. Você começa cedendo pequenas coisas, abrindo mão de pequenos gostos, engolindo pequenos desconfortos para evitar conflitos. Mas com o tempo, percebe que aquilo que era exceção virou regra. Você já não fala como falava, já não age como agia, já não se reconhece na pessoa que se tornou. É como se, para manter o vínculo, você tivesse que se encolher, se silenciar, se apagar. Marco Aurélio reforçava: não desperdice a vida vivendo segundo a mente dos outros. E quando você perde a si mesmo para não perder alguém, é exatamente isso que está acontecendo. Você está vivendo dentro da mente alheia. Perder a própria identidade é um processo tão gradual que, muitas vezes, somente o cansaço profundo revela o que aconteceu. Você percebe que está sempre pisando em ovos, sempre tentando agradar, sempre medindo cada gesto para não provocar irritação, sempre moldando sua personalidade ao gosto do outro, como se sua existência tivesse que passar por um filtro constante. E quanto mais você tenta caber no espaço que te oferecem, mais percebe que esse espaço nunca se alarga. Ele só encolhe. O estoico entende que nenhuma relação vale o preço da própria alma. Relações são pontes, não prisões. São caminhos compartilhados, não moldes obrigatórios. Quando você percebe que está diminuindo quem você é para manter alguém perto,
A dor que surge aí é uma dor que carrega verdade, porque mostra que a relação exige mais do que você pode oferecer sem se destruir. Recuperar-se diante disso exige um gesto simples e profundo. Lembrar-se de quem você era antes de começar a se perder e admitir, com clareza e coragem, que ninguém tem o direito de sequestrar sua essência. Quando não há diálogo possível, apenas imposição. Há relações em que você tenta conversar, tenta explicar, tenta abrir espaço para entendimento, mas tudo o que encontra é um muro. Não importa o quanto você se esforce para construir uma ponte, o outro só oferece rigidez. Não importa o quanto você se dispõe a ouvir, o outro só exige ser ouvido. Não importa o quanto você tenta encontrar um meio termo, o outro só aceita o próprio extremo. Com o tempo, você percebe que não está conversando com alguém, está sendo empurrado por alguém. E é nesse ponto que surge a verdade dura. Não existe convivência quando não existe diálogo. Existe dominação, existe tensão. Existe uma tirania emocional que se disfarça de jeito de ser. O estoico não exige concordância plena, mas exige a possibilidade de conversar. Ele sabe que relações maduras não nascem da vitória de um lado sobre o outro, mas do respeito que permite que duas mentes diferentes coexistam. Quando a resposta do outro é sempre uma imposição, quando sua opinião sempre é tratada como irrelevante, quando suas necessidades são sempre descartadas, a relação deixa de ser lugar de encontro e se torna lugar de sufocamento. E sufocar não é convivência, é controle. E existe algo ainda mais silencioso nessa dinâmica, a sensação constante de que você está sendo moldado, comprimido, apertado para caber numa visão que não é sua. Você fala e não é ouvido. Você pede e não é atendido. Você tenta e nada muda. A ausência de diálogo é, por si só, um aviso claro de que o vínculo chegou ao limite. Porque onde não se pode falar, não se pode existir plenamente. E quando a sua existência emocional é diminuída, o afastamento deixa de ser ruptura e passa a ser proteção. Quando a repetição dos padrões mostra que a mudança não virá, existe um momento, quase sempre silencioso, em que você percebe que nada mais vai mudar. Não porque você não tentou, não porque você não conversou, não porque faltou paciência, empatia ou esforço, mas porque a outra pessoa não quer mudar, ou não reconhece o problema, ou não se responsabiliza, ou simplesmente não vê motivo para transformar o que para ela sempre funcionou, mesmo que para você seja destrutivo. A filosofia estoica não se apoia em esperança cega. Ela se apoia na observação racional. E a observação, quando honesta, revela padrões. E padrões revelam verdades. A repetição é o espelho mais fiel da alma. Ela mostra quem a pessoa realmente é, não quem ela promete ser. Promessas emocionais não mudam padrões. Lágrimas ocasionais não mudam padrões. Desculpas dramáticas não mudam padrões. O que muda padrões é esforço, consistência, responsabilidade. E se isso não está presente, o laço deixa de ser crescimento e passa a ser desgaste. Continuar numa relação baseada na promessa de que um dia tudo será diferente é prender a própria vida na espera de algo que nunca chega. E isso drena, desgasta, adoece. O estoico entende que aceitar a realidade não é frieza, é maturidade. Ele sabe que algumas pessoas nos mostram, repetidamente, que não pretendem mudar, e que diante disso, insistir é apenas outra forma de autodestruição. A proteção nasce quando você deixa de esperar e começa a enxergar. Quando você para de idealizar e começa a observar. Quando você percebe que o padrão não é acidente, é identidade. Afastar-se nesse ponto não é desistir do outro, é deixar de desistir de si mesmo. É escolher preservar o que ainda existe de saudável em você antes que se perca por completo. É reconhecer que, quando a repetição mostra a verdade, a coragem precisa mostrar o caminho. Há um instante, geralmente depois de muita reflexão, em que você finalmente percebe algo que sempre esteve diante dos seus olhos. Nem toda relação merece continuidade. Nem todo vínculo merece permanência. Nem todo laço foi feito para durar a vida toda. E não importa se essa pessoa compartilha seu sangue, sua história, sua infância ou seu sobrenome.
Proximidade biológica nunca foi sinônimo de segurança emocional. O estoicismo sempre soube disso. Sempre soube que há pessoas que nos elevam e pessoas que nos drenam. E que a verdadeira sabedoria não está em manter todos por perto, mas em manter perto apenas aqueles que não ferem aquilo que você levou anos para construir dentro de si. Marco Aurélio expressou essa verdade com uma simplicidade quase desarmante. Ame os homens, mas mantenha a distância dos que desviam tua alma. Ele não disse para odiar, não disse para carregar rancor, não disse para desejar mal. Ele falou sobre amor com lucidez, sobre distância com responsabilidade, sobre limites como forma de cuidado consigo mesmo. Ele sabia que é possível amar alguém e, ainda assim, não poder conviver com essa pessoa. Sabia que é possível desejar o bem de alguém e, ainda assim, não permitir que essa pessoa caminhe dentro do território íntimo da sua vida. Porque amor sem limites não é amor, é autonegação. O que muitos chamam de cortar alguém não é abandono, é proteção. É o ato silencioso de recolher sua energia de onde ela estava sendo sugada. É o gesto firme de devolver ao outro a responsabilidade pelas próprias escolhas. É a decisão madura de deixar de carregar pesos que nunca foram seus. O estoicismo nos ensina a olhar para as relações com honestidade. Quem te fortalece? Quem te enfraquece? Quem te inspira virtude? Quem te empurra para a sombra? Quem caminha com você? Quem apenas caminha sobre você? A resposta a essas perguntas determina não quem você ama, mas quem você permite permanecer. Cleanto de Assos comparava a vida ao caminho de um atleta. Ele dizia que ninguém alcança seu melhor treinando ao lado de quem o enfraquece. E essa imagem é profunda, porque revela uma verdade que muita gente não quer enxergar. Você se torna parecido com aqueles que permitem treinar sua mente diariamente. Convívio é treinamento. Relação é influência. Os laços que você cultiva moldam seu caráter tanto quanto seus hábitos. Você treina ao lado de quem te destrói, a destruição entra em você. Se você treina ao lado de quem te levanta, a força cresce. A maturidade emocional surge quando você finalmente entende que preservar a si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Apenas quem se protege consegue oferecer amor verdadeiro. Apenas quem se resguarda consegue ser íntegro. Apenas quem se respeita consegue construir relações saudáveis. E a vida é clara. Algumas relações precisam terminar antes que destruam o que você demorou anos para construir dentro de si. É duro admitir, é duro aceitar, mas é libertador. Então a pergunta que fica é simples e profunda. Quanto da sua vida você ainda entrega para quem não devolve nada além de dor? Se este vídeo trouxe clareza sobre quem merece estar na sua vida, inscreva-se e escreva proteção nos comentários. Sua paz começa pelo que você decide permitir e pelo que você decide deixar ir.